Olá, bem-vindos ao meu podcast Minha Vida no Vidro. Meu nome é Ângelo Gracioli. Eu vou compartilhar com vocês a minha história de vida e de trabalho no ramo dos vidros. Você vai conhecer os desafios, as conquistas, as lições que eu aprendi ao longo de quase 20 anos de experiência nesse mercado. Hoje, estou gerente comercial de uma das maiores indústrias de vidros de segurança do Brasil, que atende a mais de 400 revendas nos estados do Paraná e São Paulo. Venha comigo nessa jornada, descubra como eu cheguei até aqui. E tudo isso começou em 2005, quando eu aceitei a proposta de trabalhar na Crystal 7. Naquele tempo, o mercado estava em plena expansão e eles precisavam de uma pessoa para digitar pedido. Eu não tinha experiência no vidro em si, de fazer projetos, de fazer digitação de pedido, mas eu conhecia um pouco do mercado porque há uns 2 anos atrás eu trabalhei numa vidraçaria, na vidraçaria do meu tio, no qual eu pude estar vivendo um pouco desse mundo, no mundo ali da instalação, do projeto, do mundo do atendimento ao cliente final. Então eu pude ter um pouco de bagagem antes de me ingressar na Crystal 7. Dentro da empresa eu comecei a fazer a digitação de pedido, mas sempre olhando o que eu poderia fazer mais em ajudar, E eu tive um grande professor que, quando eu entrei, me ensinou muito. Eu agradeço muito pelos ensinamentos dele. Ele nos deixou alguns anos atrás, Estou falando do Jorge Calori, uma pessoa assim que para mim foi uma pessoa ímpar, uma pessoa que sempre gostou de ensinar, uma pessoa que nunca teve preguiça de ensinar o próximo. Então, eu agradeço por tudo que ele fez por mim, e se eu cheguei até aqui, foi com a ajuda dele, com certeza. Então ali eu digitava pedido e quando eu ficava, às vezes sem ter o que fazer, eu sentava do lado do Jorge e ele me ensinava a fazer os projetos. E nessa época era tudo feito à mão, tudo na caneta, na unha, tudo calculado na mão, Tínhamos pouca tecnologia. Os pedidos que eram enviados para nós, quando os vidraceiros enviavam os pedidos, era por fax. Muitos devem se lembrar disso. Quando tinha época de alta, era um terror porque acabava as bobinas de fax. Muitas vezes o pedido do cliente não saía. Então foi uma época muito difícil, Difícil no quesito de tecnologia e muito fácil no quesito de demanda. Tínhamos muitos pedidos, muitos clientes. E com o trabalho que a Crystal 7 já fazia, um trabalho diferenciado, foi uma das primeiras empresas a ter vendedor externo, que a gente chamava de consultor, que ia nos clientes. Foi uma das primeiras empresas a começar a entregar o vidro. Até então as vidraçarias tinham que buscar o vidro nas têmperas e a Crystal 7 começou a fazer a entrega. Então tudo isso fez com que a empresa crescesse muito nesses anos. E eu me orgulho muito de fazer parte desse processo e desse crescimento. Depois de alguns anos na empresa, a empresa começou a crescer, atendendo Paraná e São Paulo, surgiu a oportunidade da empresa abrir uma distribuidora no estado de São Paulo, para poder atender melhor os clientes. E eu recebi esse convite para ir para lá, para São Paulo. Eu estava naquele processo de quase de namoro, de noivado. Daí eu acabei me casando. Me casei em 2008, E eu e minha esposa Aline fomos para São Paulo. E ali começamos a fazer o trabalho. A princípio era para mim começar a visitar, os clientes, porque naquela época a gente precisava dar um suporte maior. Só que a quantidade de pedidos começou a ficar tão grande que eu não conseguia sair. Então, como não tinha muita tecnologia, eu tinha que ficar dentro da empresa recebendo esses pedidos, fazendo os desenhos, Eu tinha experiência em CorelDRAW antes de entrar na empresa, e isso me ajudou bastante, porque enquanto o pessoal fazia projeto na mão, eu já sabia fazer desenho. Então aquilo ali já ganhava muita velocidade. Eu recebia esses projetos, fazia o desenho deles e facilitava bastante na hora de enviar. E esses projetos também auxiliaram bastante os nossos clientes, porque muitos deles
Eu desenvolvi, né, alguns projetos que poderiam ser enviados por e-mail, desenvolvi esses projetos, desenvolvi uma apostila de projetos, tudo isso já pensando também na facilidade de como ajudar os nossos clientes. Lá em Assis, estado de São Paulo, nessa distribuidora, eu fiquei por 1 ano, e esse 1 ano foi muito bom para o meu crescimento pessoal e profissional, porque quando você está num lugar que você está, às vezes, cercado de pessoas, né, você consegue ter uma colaboração maior, você consegue ter mais ajuda, mas quando você está sozinho, você tem que se virar nos 30, e quando é assim, né, existe a dor e existe a questão do aprendizado. Então eu pude aprender muito. E depois de 1 ano, como começou a crescer muito, abrir muitas rotas, muitos clientes e o volume começou a aumentar, surgiu a necessidade de ter uma pessoa aqui em Apucarana que coordenasse esse time comercial que estava crescendo. Foi então que o diretor da empresa me convidou e me chamou de volta, na verdade, né? E eu acabei voltando para Apucarana para começar o processo de coordenação do comercial, que até então algo que não existia, né? Não tinha assim uma pessoa, um coordenador. E eu voltei e comecei a fazer esse trabalho. E a empresa foi crescendo, né? Depois que eu voltei, em 2009, finalzinho aí de 2009. Em 2010 eu decidi fazer meu curso superior, decidi fazer minha faculdade de marketing. E a faculdade me ajudou bastante. Claro que depois de muitos anos você voltar a estudar foi um baque muito grande, né? Eu me senti um peixe fora da água no começo, mas depois foi muito bom, porque de todos os alunos da minha sala ali, eu era um dos únicos que tinha uma certa experiência profissional, e tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, boa parte ou quase tudo, eu estava conseguindo aplicar na empresa, né? Na minha vida profissional. Isso contribuiu muito para o meu crescimento. Eu acho que se eu tivesse feito a faculdade quando eu tivesse saído do ensino médio, eu não teria aproveitado ou aprendido tanto quanto eu aprendi fazendo a faculdade com 30 anos de idade, mais velho. Então, por estar dentro da empresa e vivenciando aquilo que eu estava aprendendo, foi assim maravilhoso para o meu crescimento pessoal. E depois de 2010, a empresa continua, né, em expansão. Em 2012, a empresa decide se tornar franqueada da Blindex. Isso mudou muito, né? O mercado, houve um choque muito grande, porque depois de muitos anos a Crystal 7 já estava com seu nome assim estruturado, já estava com os clientes já conheciam a empresa Crystal 7, a marca. Só que o consumidor final ainda não sabia quem que era a Crystal 7 ou o que era a Crystal 7. O consumidor final, ele conhece o Blindex. Então hoje ele compra, até hoje inclusive, quando ele vai comprar algum vidro, ele fala assim, eu quero comprar um Blindex. E muitas vezes ele não leva um Blindex, porque a marca é tão forte que se tornou sinônimo de produto. Mais uma visão da diretoria, e hoje a gente vê que foi assertivo, estamos com a marca até hoje, porque ela agregou muito para o vidraceiro. A marca Blindex agregou muito para ele. Então uniu a força da Crystal 7 com já todo o seu serviço a prestação de serviço muito boa, né? O seu atendimento, o seu suporte técnico, a entrega dedicada, a entrega pontual, com a marca Blindex para o consumidor final. Então a gente fala que foi um casamento perfeito. E desde então a empresa vem crescendo. Por 2014 para 2015 passamos por uma crise no Brasil muito grande, né? Todo mundo deve ter, os mais velhos aí sabem o que foi essa crise. Conseguimos passar por ela, mas com muita dedicação. Em 2015 eu fiz o meu curso, né? A primeira vez que eu fiz um curso do Dale Carnegie. Esse curso me abriu muito a mente, me abriu a cabeça, me ajudou bastante a passar por esse processo, né, de crise que a empresa, não só a Crystal 7, como todas as outras passaram, e ajudou a continuar crescendo, né? Quando o mercado começou a reagir, né, e eu
Eu também não me acomodei, sempre estudando, fazendo cursos de atendimento pelo Sebrae, fiz curso de marketing, vários outros cursos. E quando a coisa estava, né, tomando rumo para melhorar, veio a pandemia em 2020. Aí foi um momento muito complicado, não só para nós, não só para mim, como para todos, né? Momento de incerteza, momento de insegurança, um momento que ninguém sabia o que iria acontecer. E aquilo ali foi passando alguns dias, algumas semanas, né? A preocupação ficou ainda maior porque não se podia sair de casa. Então, nosso primeiro pensamento foi: ninguém vai querer gastar com vidro nesse momento, porque todo mundo está se preocupando com alimentação, com bens essenciais, né? E não com construção, com vidro. Mas o que aconteceu nesse mercado? Como as pessoas não tinham muito como poder ficar viajando, as pessoas não estavam saindo tanto de casa, não estavam gastando muito com roupa porque você não saía de casa, resolveram fazer investimento nos seus lares, né? Começaram a precisar de casas um pouco maiores, pessoas começaram a trabalhar em casa, em home office, e se precisou de reforma. Então muita gente começou a investir nos lares, investir nas suas casas, nas suas residências. Foi aí que a coisa deu uma boa melhorada para o mercado. E mesmo assim nós não ficamos acomodados, né? Nós não se acomodamos porque o mercado estava melhorando. E em 2021, acho que foi mais ou menos nisso, em 2021, né, passando a pandemia, toda a nossa equipe comercial fez um outro curso do Dale Carnegie. Dessa vez foi um treinamento em foco de vendas e prospecção através de relacionamento. Esse curso também foi um negócio sensacional. Eu me dediquei bastante, me mostrou uma ótica diferente sobre vendas. Nesse curso eu ganhei como primeiro lugar da turma. E nós pegamos esse curso e criamos um manual para a Cristal 7. Então todos os vendedores que fizeram um curso, nós criamos esse manual e começamos a estudar e trabalhar em cima disso. No ano seguinte, em 2023, começou um processo de reestruturação na empresa, né? Há 2 anos, mais ou menos 2 anos atrás, o filho do diretor, também um rapaz novo, um rapaz com uma visão diferente, assim, muito estudado, e começou a participar da empresa, né? Como se fosse um processo ali, começamos um processo de passagem de bastão, né? De pai para filho. Sabemos aí que é muito difícil esse processo, mas eu acredito que agregou muito para a empresa, com as ideias, com o conhecimento que ele tinha agregado à nossa experiência, que já estávamos na empresa. Foi um casamento perfeito, e isso é o que tem nos movido a trabalhar diferente, a fazer as coisas de forma diferente. Então, ele trouxe muita coisa bacana. A empresa começou a investir bastante e principalmente fazer as coisas de maneiras diferentes. Começamos a reestruturar todo o nosso processo de venda em 2023. Começamos com um modelo novo de prospecção, um modelo totalmente focado no relacionamento com o cliente, processo de venda. Participamos de muitas imersões com pessoas assim de alta performance que já estavam performando nesse mercado há muito tempo, como fomos numa imersão do Thiago Nigro, né, Joel J. Foi ali que conhecemos o Carlos Bush. Esse, então, assim, cara, um cara sensacional, um cara, como ele mesmo diz, provocador, me fez enxergar assim muitas oportunidades, enxergar um mundo de vendas totalmente diferente daquilo que eu conhecia. A empresa continuou investindo bastante também, contratamos CRM, né? E hoje aí, após 1 ano de toda essa reestruturação, a gente ainda continua fazendo coisas diferentes. Nós não paramos porque enxergamos que sempre tem como melhorar. Esse é o objetivo da empresa, né? E eu faço parte de tudo isso, assim como toda a nossa equipe.
temos assim pessoas incríveis, pessoas que eu pude ajudar a crescer, pessoas que se envolvem com vontade realmente. Então, se chegamos até aqui, foi com a vontade de pessoas que estão conosco. Muitas ficaram pelo caminho, mas também fizeram parte desse crescimento, né? E eu falo muito que assim, o melhor momento para começar a sua história foi às vezes há 5, há 10, há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora, né? O meu recado, às vezes é que não importa onde você está, você é o dono da sua trajetória. Então eu construí a minha trajetória com a ajuda de pessoas, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda de familiares, das minhas filhas, né? Eu tive uma filha em 2012, outra em 2017, tenho uma família incrível. Então tudo isso contribuiu para o meu sucesso até aqui, né? Estar perto de pessoas que acreditam em você. Então continue focado, entendeu? Só você pode alterar o curso da sua vida. Basta ter foco, não desanimar. Às vezes acontece alguma outra coisa, você pode desanimar, mas isso por poucos momentos. Faz parte, mas tem que ser por pouco tempo, entende? Levanta a cabeça, estude. Eu, nos últimos 2 anos, eu mudei muito. Eu comecei a buscar bastante conhecimento. Eu não era de ler livros, né? E comecei a ler muitos livros. Comecei a enxergar um outro mundo que antes eu não enxergava. Então acredite em você, estude, né? Fique perto de pessoas que acreditem em você. Esse foi um pouco da minha história. Continue comigo e até o próximo podcast. O próximo episódio terá muitas provocações, muitas ideias e muitos insights que eu vou compartilhar com vocês aí durante a semana. Valeu, abraço!